E hoje vamos falar do aconselhamento nutricional dos alimentos. Para isso convidamos a Tânia, a Ana e a Marília, que são especialistas nesta matéria e que nos vão dar alguns conselhos como devemos proceder à escolha dos alimentos no nosso dia-a-dia. Hoje vamos fazer um prato bem simples, robalo com legumes, salteado com um pouco de pimenta de Sichuan e depois com um molho de limão, amêndoas, mostarda e azeite. Está correta esta escolha? Falta alguma coisa nesta panóplia de alimentos? Na minha opinião, acho que a escolha é corretíssima, especialmente se estivermos a falar de restrição calórica, não é? Porque faltam os hidratos de carbono. Exatamente. Portanto, acho que é perfeita nesse sentido, porque tem uma série de legumes incluídos, com características nutricionais importantes, sobretudo nos minerais e nas vitaminas. E depois temos o peixe, que é uma fonte de proteína muito considerável. E depois, para completar, esse molho com amêndoas, que também são ricas em gordura poliinsaturada. Portanto, acho que tem tudo. Do ponto de vista nutricional. Hoje em dia, as pessoas às vezes têm sempre a percepção que as pimentas, os condimentos que são maléficos para a saúde. Qual é a sua opinião acerca disso? Não, na minha opinião, são ótimos porque dão sabor e podem evitar, por exemplo, o uso de outros condimentos que são menos favoráveis, como o caso do sal. O sal, acha que deve-se colocar só na finalização do alimento ou durante o tempo? Deve-se temperar no início ou no fim? Por mim, eu acho que é favorável temperar no fim, porque permanece mais o sabor e evita o uso de uma quantidade superior. Foi por isso que eu escolhi a flor de sal, porque a flor de sal é a película que fica na superfície quando se dá a evaporação da água e é como se fosse a nata do sal. E por isso também derrete com mais facilidade e coloca-se muito menos do que o sal marinho. E hoje em dia também existe já sal em spray que no fundo é água salgada, mas que tem menos cloreto de sódio que o sal normal. Tem alguma diferença este sal em relação a outros tipos de sal? É considerada nata porque acaba por ter menos impurezas e daí também é realmente um sal de primeira qualidade. Infelizmente é também mais caro, não é? Mas também usa-se menos. Mas usa-se menos. Por isso, realmente, quem puder optar pela flor de sal é sem dúvida uma escolha melhor do que a de sal marinho. Sabe, quando as coisas são muito baratas, as pessoas têm tendência sempre a desvalorizá-las e depois a esbanjá-las, não é? E o sal é um pouco isso, não é? Em relação à cenoura, há aquele mito que a cenoura que engorda. Porque tem açúcar, porque dizem que quando é cozida carameliza, que depois fica com o açúcar que ela contém, que se transforma exatamente em glucose ou glicose. E isso é verdade ou é também daqueles mitos que acontecem? Não sendo especialista na matéria, porque eu sou estatística, curiosamente foi um assunto que eu fui... porque tinha curiosidade a respeito de mitos, realidade. Não sei se a fonte que eu consultei é absolutamente fidedigna, mas acho que isso é um mito. Segundo o que eu li, é mito e, aliás, se nós pensarmos um bocado nos princípios da física e da química, o que está num alimento fica num alimento. E, portanto, não parece um pouco viável que um alimento que, à partida, em cru, não é muito calórico e tem uma certa quantidade de açúcares, parece-me complicado que, no final de uma cozedura, fique radicalmente transformado em algo quase demoníaco. Mas a verdade é que sofre transformações. Sofre transformações, mas que também vão depender do método de confecção que lhe aplicamos, não é? Porque nem todos vão alterar tantas propriedades da estrutura e dessa parte característica da caramelização como outros, não é? Por exemplo, na cozedura é mais complicado isso acontecer. No entanto, também se vão perder nutrientes importantes para o caldo ou para a água utilizada, não é? Ou seja, mas se eles forem cozidos, de facto, é muito diferente de comer em cru, de comer em cozido ou comer, por exemplo, salteado?
podem ser diferenças muito consideráveis, desse ponto de vista, sim, porque a cenoura de si já é riquíssima em água, não é? Como todos os legumes. E depois, a seguir, introduzida na cozedura, vai perder os nutrientes poucos que ela tem, mais da parte das vitaminas e dos minerais, para essa água. Depende se a vamos utilizar ou não. Por exemplo, numa sopa, não é? Vai ficar tudo concentrado nessa sopa. Fica no caldo, não é? Exatamente. Ou seja, não se perde nada. Não. Nessa. Parece-me que a questão é se ganha. Porque a mensagem que é passada vulgarmente é que se cozinharmos a cenoura, então ela vai ganhar propriedades que são indesejáveis. Pois. Eu não sou dessa opinião. Não, havia há uns anos atrás havia uma prática, um aconselhamento que era do anti-aging, que veio uma moda que veio dos Estados Unidos, e foi defendida por alguns professores, que diziam que a cenoura, quando cozida, se transformava-se em açúcar, e esse açúcar era prejudicial para as nossas artérias, e que se transformava depois em coágulos, que se podia transformar em açúcares, e por isso que era... Isso causava o envelhecimento, por isso que ficam mais velhinhas. Como a batata também envelhecia. Essas coisas que depois vão... Pois é controverso, porque quase tudo que associam a antioxidantes aparece uma cenoura, não é? Portanto, é um pouco controverso. Em cru, exatamente. A estatística está relacionada com a alimentação em que aspectos? Onde é que vamos... Sobretudo no que diz respeito à informação. Portanto, quer para, e é um assunto que trataremos mais tarde, mas o conhecimento da informação nutricional dos alimentos, é óbvio que ela resulta de trabalho laboratorial, não é? De medições, mas essas medições são transformadas em números e esses números têm que ser tratados devidamente para se transformarem em informação útil. Ou seja, quando nós dizemos que determinado alimento possui determinadas características, como por exemplo a sua composição em açúcares, água, minerais, o valor energético, etc. Tudo isto resultou de numerosas medições e de aferição, porque nenhum alimento é igual em duas peças, não há duas cenouras rigorosamente iguais e, portanto, existe uma informação média e existe alguma variabilidade. Depende também do sítio onde elas foram plantadas, Com depende certeza. dos solos, depende da temperatura, depende do ano. Exatamente. E é isso que a estatística, no fundo, nos vai ajudar, nos vai dar o conhecimento. Exatamente, na medida em que pode, portanto, não só apurar valores de referência, como também intervalos de variação. E depois a estatística tem também um papel fundamental no estudo das associações que são encontradas e que depois são divulgadas e que passam a ser do conhecimento geral. Agora a nossa nutricionista vai olhar para aquele lado, ali assim, enquanto eu ponho aqui um bocadinho de sal, porque os nutricionistas são inimigos do sal. Não são inimigos em absoluto. Não. Achamos que ele deve ser usado em peso e medida. Com peso e medida, como tudo na vida, não é? Claro, exatamente. Muitas vezes o que é exagero é exagero, ou seja, o que é demais é como aquela história da água. As pessoas agora dizem beber no mínimo 2 litros de água por dia. Bom, 2 litros de água por dia, mas as pessoas esquecem-se também, bebem chá, bebem café, comem sopa, comem legumes, o leite. No fundo, o que nós devemos beber é 2 litros de líquido, não é? Mas não tem que ser água, não é? O que acontece é que as pessoas andam com uma garrafa de 1,5 litro debaixo do braço, não é? Bebem aquele 1,5 litro de água e depois mais o consomem durante todo o dia de líquidos, ou seja, ao final do dia bebemos para aí 4 litros de líquido e isto não nos faz bem, não nos faz nada bem à saúde. Pelo contrário, não é? Até porque tem que ser adaptado ao estado individual de cada um, não é? Exato. Há casos em que isso até E é ao trabalho de cada um. contraproducente. Exatamente. É o trabalho de cada um, porque Claro, se exatamente. não tiver uma casa bem próxima também não vai ajudar Começa nada. com problemas. E também depende muito, a qualidade da água também varia bastante. Isso é daqueles problemas que se põe sempre, que é devemos ou não devemos
variar na água, ou seja, muitas vezes nós Sem dúvida que passamos a vida sempre a beber a mesma água, da mesma marca, com o mesmo pH. Convém realmente variar, porque realmente há uma grande variabilidade a nível da qualidade mineral de cada água. Devemos variar e realmente em determinadas zonas do nosso país, até a própria água que chega às nossas casas, não é? Tem uma ótima qualidade e as pessoas não necessitam realmente comprar água engarrafada. Noutros locais a qualidade da água deixa um pouco mais a desejar, mas o mais importante é realmente variar. E se as pessoas realmente então tiverem realmente que comprar água engarrafada, devem variar a marca. Isso é fundamental. Eu vou colocar o sal no molho e, portanto, eu não vou colocar o sal nos rebolinhos, nos filetes. Uma das coisas que estou sempre a falar, e às vezes repito-me, mas como dizia um escritor francês, repito-me tanto por uma questão de coerência, não é? Que às vezes repete-se muito, mas é por uma questão de coerência. É que quando o peixe coze muito, perde aquela gordura que tem entre camadas, perde a gelatina, perde a frescura, não é? E nós às vezes pecamos por exagero de cozedura do peixe. Então temos aqui um bocadinho de azeite com sumo de limão e um pouco de mostarda. A mostarda foi sempre muito utilizada na nossa alimentação. Nós achamos sempre que a mostarda que é uma coisa assim muito recente e muito que é uma modernice, não é? Que só é usada para os hot dogs. Mas na verdade a mostarda, por exemplo, em Tibães, no mosteiro de Tibães, havia mostardeiros à volta das cercas do mosteiro porque era usada para a conservação das carnes e tem efeitos medicinais. Está bem, temos aqui então os nossos legumes, aqui salteados. Eles não levaram água nenhuma, a própria água dos legumes e sobretudo da cebola, que tem mais água, ajuda na cozedura. Só levou um pouco de sal, um pouquinho de azeite e são assim estofados para ficarem no ponto. Aquilo que as pessoas às vezes se queixam é que ficar demasiado cozinhado, os legumes também não ganham nada, não é? Com uma papa e nós temos dentro de ser para mastigar, não é? Claro. Alguma coisa. Mas também se ficarem duros, também não estamos habituados a isso e também não nos agrada muito. Por isso devemos escolher nós próprios o nosso ponto de cozedura. Isto é rosmaninho, para dar um sabor. Devemos colocar sempre as ervas no final para conservar o sabor, o aroma das ervas, não é? Quando assim, na parte da estatística, aquilo que é assim, o maior desafio que teve que fazer assim, a nível de trabalho estatístico? Bom, há desafios extremamente interessantes que consistem em colocar o conhecimento da estatística ao serviço do ser humano, em particular na área médica. Na área médica, podemos falar na área médica, na área nutricional, portanto, tudo o que diz respeito ao bem-estar do ser humano. A estatística tem um papel fundamental porque é a ciência que permite aferir a validade das ideias e das hipóteses colocadas pelos especialistas na área. Portanto, quando se diz que, por exemplo, o consumir alimentos frescos, não processados, é vantajoso relativamente ao consumo de alimentos processados, essas diferenças têm que ser estudadas de forma controlada, essas diferenças têm que ser medidas, aferidas e validadas por metodologias estatísticas. Ou seja, os nutricionistas dizem se o alimento faz bem ou faz mal, não é? Estudam-no, mas depois é preciso a estatística vir a confirmar o que a
veracidade dos factos, não é? Exatamente, portanto está presente Estão interligados. necessariamente. Necessariamente. Então vamos colocar aqui o molho. Estatisticamente não sei se é saudável, mas aos olhos da nutricionista espero que sim. É assim. E é Mas por acaso- apetitoso também. Só aqui Que é outro dos problemas da comida saudável às vezes, não é? aqui É o facto de não ser chamativa e apetitosa e as pessoas abandonam. E pronto, terminamos hoje aqui mais um programa sobre alimentação e saúde, este dedicado ao aconselhamento nutricional. Muito obrigado pela vossa presença Obrigada. e voltamos com outros temas no próximo programa.